Meus amigos, é simplesmente estarrecedor ler os portais de notícias nesse momento no Brasil. Toda a gente já sabia que era assim, mas não se sabia dos fatos determinados, nem o operacional de como a máquina de corrupção no Brasil funcionava. Agora, pelo mérito da Justiça Federal do Paraná, parece que um acerto de contas terá que ser feito. É praticamente impossível a essa altura de campeonato, por conta das denúncias que já foram feitas, as delações premiadas, os fatos e as provas coletadas, que essas acusações não cheguem à presidência da República. Então nós vamos entrar no ano de 2015 com um fato jurídico da maior gravidade, até com a possibilidade de impeachment da nossa presidente. Mas, não obstante essa possibilidade, o que importa é ver que o país está parado diante dessa abominável coletânea de denúncias. O que é que podemos esperar? E vejam, senhores, que os nomes dos políticos envolvidos, fala-se em 50 nomes, não foram divulgados. Por enquanto, por uma técnica processual muito inteligente da Justiça do Paraná, separou-se o que era agente político, agente público, dos comuns, os que não têm mandato, dos que não estão investidos em funções de Estado. Mas vai chegar o momento em que esses nomes virão a público. O que vai acontecer? Nós estamos vivendo aqui uma espécie de seriado, aqueles seriados americanos tão bem feitos e tão cheios de suspense. É isso que está acontecendo na política brasileira hoje. O fato lamentável é que agora todos sabem que o nosso país está entregue a uma gangue criminosa desprovida de qualquer escrúpulo. E o único propósito dessa gente é se perpetuar no poder. Conseguiram ganhar mais uma eleição. A duras penas vai ganhar. Podíamos ter resolvido isso de maneira mais fácil, que era derrotar o PT agora, em outubro passado. Mas as coisas não foram assim. Tem muita gente ainda iludida com o PT. Imagina agora essa gente que votou no PT, o que é que deve estar se perguntando diante do espelho. Eu não estou falando aqui dos portadores de bolsa disso ou daquilo. Nem estou falando da militância do PT. Estou falando dessa gente comum. O cara que é professorzinho ali no interior, que é o ferente ali que gosta do PT. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita gente na periferia que vota nos candidatos do PT. E não são pessoas tão simples. Então, eu acho que nós vamos estar aí diante de um problema existencial da maior gravidade. O PT, seus eleitores, seus financiadores, é tudo uma coisa só. Dar o voto para o PT depois do mensalão e depois da denúncia do Petrolão, agora em outubro, é um atestado de improbidade política, um atestado de improbidade moral. Mas deram, elegeram. O problema é que a questão institucional está presente. O país não pode ficar ingovernável. A crise econômica tem que ser enfrentada. Não temos ministro da Fazenda. O ministério não foi nomeado ainda. A senhora presidente, pelo jeito, não tem autoridade para fazer as nomeações sem que instâncias fora dela, do governo, opinem e escolham. Mas o que parece claro é que a tática de trocar cargos por apoios e cargos por inocência diante das traquinagens políticas, eu acho que essa fase acabou. A gente viu hoje na votação da CPI da Petrobras o racha que houve na base, né? E quebraram o sigilo bancário do Sr. Vacari. Eu digo para vocês, meus amigos, isso é muito sério. Revelar o sigilo bancário de uma pessoa comum já não é uma coisa
muito cheirosa. Um homem como o seu Vacari é muita podridão que pode vir à superfície. Sem contar que o juiz Moro já quebrou o sigilo de meio mundo lá, que está aprisionado, e das empresas. É perceptível que nós estamos apenas no começo de um processo que vai ser longo, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista político. Quando essa técnica processual de separar agente político de não agente político foi muito inteligente. Nós vamos ter um desfecho rápido para esses réus. Agora, quando vier a público o rol dos políticos envolvidos e denunciados, muito provavelmente o Congresso Nacional se verá na obrigação moral, diante da opinião pública, de caçar muita gente. Quero ver. O fato é o seguinte: nós estamos em meio a uma grave crise econômica e também de uma gravíssima crise política. E pior, acabamos de sair da eleição. Nem esperar as próximas eleições para que o eleitorado resolva, a gente pode mais ter alento. Não é assim que vai acontecer. Isso tem impactos profundos, não só na economia, no câmbio, nas relações internacionais do Brasil, e, sobretudo, na taxa de emprego, de desenvolvimento e a inflação. As coisas vão se complicar, meus amigos. O nosso eleitorado, infelizmente, deu uma demonstração de insensibilidade política absurda ao eleger Dilma Rousseff. Tudo isso aí poderia estar correndo juridicamente, mas não era um problema institucional. Agora é um problema institucional porque ela, a presidente da República, está no poder reeleita. E se houver provas contra ela? É inevitável falar em uma única palavra: impeachment. Já!